Opa, e aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, prognósticos e alguns palpites dos jogos de hoje, do dia 29 de 1 de 2023, para você estar fazendo a sua fezinha e as suas tips aí, né, em NBA. Pra quem não conhece a gente, Sexta de Trade, tem todos os dias vídeo aqui com os nossos palpites e análises, algumas estatísticas para você levar em consideração para fazer ou não determinada aposta, para concordar, discordar da gente, mas mais do que isso, para que a gente seja um contraponto, algumas das ideias de vocês ou então uma segunda opinião para reforçar algumas delas. Não necessariamente vocês precisam copiar e colar tudo que a gente fala, mas eu acho interessante a gente ter essa troca de ideias para vocês levarem em consideração e serem mais lucrativos. Por isso, não acompanhem só os nossos canais, acompanhem outros canais que falam de apostas esportivas NBA, acompanhem notícias e mais do que isso também outros canais que falam da NBA em si, do esporte, porque certamente você será mais lucrativo. Beleza? Para o vídeo de hoje, nossa meta é de 150 likes, clica no botão de joinha, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder esses vídeos e jogos e horários alternativos, né? Hoje, por exemplo, a rodada começa às 15 horas horário de Brasília, portanto é muito importante vocês ativarem o sininho para o YouTube informar vocês que tem vídeo, vocês terem tempo de fazer as suas análises e mais do que isso, né, vocês não serem pegos de surpresa nesses jogos mais cedo, porque a gente está condicionado, né, o nosso cérebro já identificou que 9 horas, 9 e meia que começa a rodada e às vezes a gente acaba perdendo o jogo que pode ser o mais lucrativo do dia, beleza? Nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado, chame no WhatsApp, vamos começar aqui com Charlotte Hornets e Miami Heat. A gente tem poucos jogos hoje, mas dá pra gente tirar valor de alguns deles. E mais do que isso, além de tips que eu tô passando aqui pra vocês, tips exclusivas no grupo VIP, notícia de escalação, além de conteúdo extra pra vocês serem bem lucrativos. Vou deixar o card aqui em cima do nosso vídeo de como analisar se uma entrada em jogador vale a pena ou não em alguns sites especiais que a gente utiliza para poder usar de métrica para ser mais lucrativo. Beleza? Charlotte Hornets e Miami Heat, a gente tem um encaixe extremamente favorável para que o Miami Heat se saia vitorioso nessa partida. Para quem não sabe, o Miami Heat é uma das melhores defesas de centro de toda a NBA. Eles são o time que menos sofre pontos no paint em toda a liga, que é aquela zona pintada, aquele quadrado perto da área de basquete, digamos assim, né? É o setor que é mais fácil de se pontuar e o Miami Heat consegue ser a melhor defesa nesse setor. Jogando fora de casa, como visitante, eles são a segunda melhor defesa de paint de toda a NBA e encaram hoje um time que é um dos piores ataques da NBA, mas que acima de tudo, se o Miami Heat se defende tão bem no centro, como pontuar contra eles? É simples, arremessando de 3, não só para você pontuar, mas também para atrair a defesa deles um pouco mais para fora e abrir espaço para algumas infiltrações. Então, eu acredito que o Charlotte Hornets vai usar e abusar disso, até porque, se a gente for olhar aqui, o Miami Heat é o terceiro time que mais sofre pontos de 3 em toda a NBA. Apesar de que jogando fora de casa, eles são fora do top 10 ali, né, de times que mais sofrem pontos nesse setor. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Principalmente se a gente for ver que nos últimos 3 jogos o Miami Heat se tornou o sexto time que melhor defende esse setor. É que é o seguinte, o Miami Heat, que tem uma grande defesa de centro, não tem muito talento para que o Charlotte Hornets pontue nesse setor. Na verdade, não existe muito talento lá do Hornets, né, para produzir no garrafão. Em relação à bola de 3, que é o ponto fraco do Miami Heat, eles vêm defendendo muito bem esse setor, principalmente com o Jimmy Butler, que defensivamente está voltando a ser excelente, né, como defensor de perímetro. Segundo, que fora de casa o Miami Heat sofre menos bolas de 3 do comandante. E para piorar, no principal ponto fraco do Miami Heat, o Charlotte Hornets não vai conseguir explorar com tanta qualidade, porque eles são o pior time em eficiência em bola de 3 de toda a NBA. Então, como se não bastasse você enfrentar a quarta melhor defesa de toda a NBA, você vai enfrentar hoje, né, a segunda melhor defesa visitante de toda a liga. E como se não bastasse você enfrentar uma defesa excelente, o ponto fraco deles, né, defensivo, que são poucos, é justamente o setor onde você tem mais dificuldades. Então, eu acredito que o Miami Heat seja favorito para essa partida. Gosto de ficar a favor de boas defesas, e quando você fica a favor de boas defesas, por mais que o time não pontue em alto nível, né, não é característica do Miami Heat pontuar em uma quantidade muito alta, mas pelo menos você consegue abrir uma diferença, uma vantagem mínima. Então acredito sim que o Miami Heat deva vencer. Acho que tem muito valor essa vitória simples deles. Se vocês quiserem aumentar a odd, eu iria ali somente de até menos 2.5, porque como eu disse, é um time com poucos pontos por jogo, mas ainda assim é um time que sim, na minha visão, é favorito. Principalmente eles que estão jogando mais saudáveis recentemente, como o Adebayo, Jimmy Butler, Kyle Lowry e também ali com Tyler Herro. Principalmente esses 4 jogadores não são nem dúvida para hoje. Lógico, a gente tem que ficar de olho a qualquer momento, né? Os jogadores do Miami Heat ficam de fora, são poupados, é uma loucura completa a escalação desse time, mas a gente tem um Charlotte Hornets que sim, como o mandante é mais forte, quando joga o LaMelo Ball e o Gordon Hayward são competitivos, mas eu acho que a gente tem tudo aqui para que o Miami Heat
vença. Não só eles são a melhor defesa e têm um encaixe favorável contra esse time do Charlotte Hornets, como o Charlotte Hornets é ruim em várias categorias. É o pior ataque da NBA, é o pior time em eficiência nas bolas de 3 e defensivamente falando eles são a quarta pior defesa de toda a NBA. Mas mais do que isso, se a gente for olhar os últimos 7 encontros entre essas equipes, a gente tem 7 vitórias consecutivas do Miami Heat, que não perde para o Charlotte Hornets desde a metade ali de 2021, e mais do que isso, conseguiram vencer os 3 jogos fora de casa. Venceram esses jogos fora de casa por uma diferença de pelo menos 4 pontos, e mais do que isso, durante todo esse período, todas essas vitórias foram por essa vantagem no mínimo. Então, eu acredito mais uma vez que o Miami Heat deva vencer, lembrando que essas equipes se enfrentaram 2 vezes nessa temporada, ambas as partidas em Miami. O Miami venceu a 2, obviamente, por pelo menos 5 pontos de diferença em uma, e venceram a outra 17 de vantagem. Beleza? Então, o meu palpite para hoje vai ser vitória do Miami Heat. Próximo jogo que a gente tem, Memphis Grizzlies e Indiana Pacers. Eu acredito que sim, o Memphis Grizzlies é favorito. Eles tiveram uma sequência bem decepcionante recentemente, mas eles voltam agora a jogar em casa, onde eles são um dos melhores times da NBA e onde eles não perdem há um bom tempo. Inclusive, são 6 vitórias consecutivas no mês de janeiro, 7 vitórias seguidas desde o dia 31 de 12 de 2022. Ainda não perderam em casa como mandante nesse ano, e mais do que isso, nos últimos 20 jogos, jogando dentro de casa, eles ganharam 17 e perderam 3. Perderam do Sacramento, do Boston e do Phoenix Suns. 3 equipes aí que tem tudo para estarem no playoff direto dessa temporada, equipes de alto nível, coisa que o Indiana Pacers, principalmente sem seu principal jogador, Tyrese Haliburton, que está de fora mais uma vez hoje, não são. É verdade que o Steven Adams está de fora e o Desmond Bane, que não jogou as últimas partidas, é dúvida, mas não dá pra gente negar que o Memphis Grizzlies é favorito. Porém, essas ausências me deixam tanto quanto desconfortável em investir neles, com uma odd de 1,22. Então, eu acho que dá pra gente tentar pegar uma odd um pouquinho melhor no ao vivo e esticar esse handicap pra gente poder ter uma odd um pouquinho melhor, ou então somente levar em consideração essa análise que eu tô fazendo para vocês com uma odd de 1,25, para poder estar trabalhando em múltiplas, triplas, duplas e incluir o Memphis como um time que deva vencer. Beleza? Aposta simples eu acho meio arriscado, mas ainda assim, vamos aqui para nossa análise a favor desse time que a gente já destacou. Venceu 17 dos últimos 20 jogos jogando dentro de casa e é um dos melhores mandantes da NBA. Como eu sempre digo para vocês, eu gosto de ficar a favor de boas defesas, e se a gente for olhar, na temporada o Memphis Grizzlies é a melhor defesa da liga. O Indiana Pacers é top 10 piores defesas, então a gente tem uma grande vantagem e distância aqui no setor defensivo. Ofensivamente falando, a distância é um pouco menor, mas ainda assim, o Memphis Grizzlies está muito perto ali do top 10 de melhores da NBA, enquanto que o Indiana Pacers está muito mais perto do top 10 de piores. E lembrando que sem seu principal jogador, Tyrese Haliburton, eles caem muito o nível. O Indiana Pacers é apenas o 9º colocado da Conferência Leste, que para muitos é muito mais fácil, enquanto que o Memphis Grizzlies é o vice-líder da Conferência Oeste, que para muitos é a conferência mais difícil. E hoje a gente tem também, né, como eu disse, o Indiana Pacers sem seu principal armador de jogadas e principal cestinha dessa temporada, Tyrese Haliburton. A gente tem um filtro aqui nessa temporada dos jogos sem esse atleta do Indiana Pacers, e a gente pode observar que eles têm apenas 2 vitórias, 9 derrotas, né, o que é ainda mais preocupante. Venceram times interessantes como o Chicago Bulls e o Golden State Warriors. O Golden State Warriors eles conseguiram vencer jogando, né, lá na Califórnia, mas ainda assim são poucas vitórias perto desse mar de derrotas que eles têm, e derrotas por um placar, por uma diferença no placar sempre significativa, ou pelo menos na maioria das vezes, pelo menos do dia 14 para cá. Então fica difícil a gente botar uma fé nesse Indiana Pacers, que é pior ofensivamente, é pior defensivamente, e também um time que não consegue trazer resultados. Porém, vamos abrir o olho, porque o Memphis Grizzlies tem como sua única fraqueza a sua defesa de perímetro. É um time que sofre muitas bolas de 3 e vem de uma sequência aí de derrotas, porque eles jogaram muitos jogos fora de casa também, né? Mas até que preocupante. Eles perderam os últimos 5 jogos que fizeram consecutivos, mas ainda assim, repito, é preocupante. O que justifica que eu não vá fazer um investimento com uma odd de 1,25, a não ser que você queira de fato incluir uma dupla ali, múltipla, tripla, mas ainda assim tem seus riscos. Não é um valor que está compensando se arriscar, mas eu também não tenho coragem, não consigo indicar a vitória dos Pacers. Porém, como eu disse, por que a gente tem que tomar cuidado? Acontece que, repito, o Memphis Grizzlies é um dos times que mais sofrem bolas de 3 na NBA. Eles estão ali em top 10 de times que mais sofrem bolas triplas por jogo. E a gente tem que entender que o Indiana Pacers
Pacers, por mais que eles não tenham tanto talento assim, eles ainda são um time que gostam de explorar esse tipo de arremesso, investem seus ataques acima de tudo em bolas triplas, são top 10 em bolas de 3 feitas, são top 10 em bolas de 3 tentadas. Em eficiência, eles não são tão bons assim, mas ainda estão mais perto do top 10 do que do top 10 de piores. Então existe meio que um encaixe aqui favorável ofensivamente para o Indiana Pacers ser competitivo, mas eu também não tenho coragem de colocar um handicap positivo neles por conta desse histórico recente tão ruim. Mas outra coisa que eu vou também deixar de observação para vocês é, se você pensa, bom, Ja Morant jogando em casa, um dos melhores jogadores da liga, a grande estrela do Memphis Grizzlies, encarando aqui o Indiana Pacers, que é uma das 10 piores defesas da NBA, vou investir no acima de 30.5 pontos dele. É a linha que o mercado estabeleceu e, bom, eu acredito que ele vai dar show. É um jogador que sempre me dá dinheiro, etc, etc. Bom, eu não tô falando aqui para vocês investirem no under dele, mas também tô falando para vocês tomarem cuidado com esse over. Aqui, mais do que tips, a gente também tenta dar alguns alertas para vocês, indicar alguns caminhos. E eu acho que esse 30.5 pontos do Ja Morant não tem tanto valor caso vocês vão trabalhar no acima dele. Pelo seguinte, em todos os jogos que fez contra o Indiana Pacers, beleza que 3 foram fora de casa, ele tem média de 18.8 pontos por partida. Ele costuma se sair melhor dando assistência, muito mais do que pontuando. Não é um histórico tão positivo, e mais do que isso, nos últimos 7 jogos que ele fez, ele não conseguiu superar essa linha em nenhum deles. Mais do que isso, teve uma média de 25.9 pontos por partida e teve uma eficiência abaixo de 50%, ele que é um jogador que geralmente pontua muito próximo da cesta. Então, o aproveitamento em teoria dele deveria ser maior. Mas a gente precisa também entender por que isso acontece. Será que foi só uma coincidência, principalmente no último encontro que eles tiveram no dia 14, 15 dias atrás, que ele não conseguiu pontuar tão bem? A gente procurou as explicações para isso e a gente tem algumas delas aqui como referência. A primeira delas é que o Ja Morant é um jogador que costuma pontuar muito bem no pick and roll ball handler, que é esse tipo de jogada aqui, é o pick and roll quando o armador faz um ponto ao invés do pivô. Se a gente for olhar aqui em pontos produzidos por partida em toda a NBA, o Memphis Grizzlies é referência nessa categoria, produzindo aí 20.2 pontos por jogo, sendo o quarto time que mais pontuou dessa forma, muito por conta do Ja Morant e da dobradinha ali que ele faz com o Steven Adams, que, repito, não tá hoje para poder fazer esse pick and roll e abrir passagem pro Ja Morant infiltrar. Quando a gente olha essa jogada sobre um prisma defensivo, a gente pode observar que o Indiana Pacers é o terceiro time que menos sofre pontos por jogo dessa forma, mas mais do que isso, eles também não permitem muito que seus adversários arremessem com esse tipo de jogada. É o terceiro time que menos permite tentativas desse tipo de arremesso. Por isso, o jogo do Ja Morant é muito minado, contra o Indiana Pacers, porque simplesmente não existe um encaixe. É lógico que ele pode estourar em pontos, ele pode ir bem, e eu também não gosto de investir muito contra grandes estrelas. Já investi, é claro, às vezes bateu, às vezes não bateu, mas eu só tô dizendo para vocês, não é um encaixe favorável, é complicado de se bater. E geralmente em rodadas vazias com poucos jogos a gente sempre fica seduzido a investir nos melhores jogadores. Se a gente for olhar aqui a defesa contra a posição de armador, que é a posição do Ja Morant, o Indiana Pacers não tem luz verde, para que a gente invista contra isso. Eles têm aqui uma luz neutra. Mas se a gente for observar, eles que sofrem 22.70 pontos por jogo para armadores, eles têm uma linha muito perto daquilo que é dado como luz de alerta, luz de atenção, a luz amarela. Sofrendo 22.70 pontos por partida, o próprio Memphis Grizzlies, que sofre poucos pontos para armadores, tem aqui a luz alerta, sendo que eles sofrem 22.38, uma diferença ali de menos de 0.50 pontos por partida. E mais do que isso, se a gente for olhar aqui outros encaixes que são desfavoráveis nessa categoria de armador, o Portland Trail Blazers tem aqui apenas 0.14 de diferença do Indiana Pacers e é dado como sinal de alerta, o que mostra que o Indiana Pacers é quase um dos piores times para poder se investir em armadores. Até porque é um time que deixa muito espaço, então os armadores priorizam distribuir mais o jogo. Coisa que o Ja Morant também pode fazer hoje. Outra coisa interessante é que o Indiana Pacers é um dos times que mais sofrem pontos para shooting guards em toda a NBA. Se a gente for olhar aqui, o Indiana Pacers é um dos principais times com luz verde para jogadores dessa posição, principalmente sofrendo muitas bolas de 3, com 3.51 por partida. Então, se o Desmond Bane estiver na partida, provavelmente ele vai atrair ainda mais a atenção da defesa do Indiana Pacers e, mais do que isso, vai tirar um pouco do volume de arremesso do Ja Morant, que também é interessante para quem quer trabalhar ou com under na pontuação dele, ou é um sinal de alerta para quem quer trabalhar com over de preferência evitar. Mas lógico, se você tem um feeling, se você acredita que vai bater, conta aí pra gente nos comentários o porquê que você acha que faz sentido, se você vai insistir nessa entrada ou não, porque a gente não tá certo.
vocês também podem não estar. A gente precisa debater para a gente poder chegar a uma conclusão e mais do que isso, para estar se ajudando, beleza? É nós contra as casas de apostas, então bora ganhar dinheiro. Então, somente nessa partida, alguns sinais de alerta, acho que o Memphis ganha, acho que a gente tem que tomar cuidado com a pontuação do Ja Morant, mas eu esperaria essa linha tá pagando um pouquinho melhor, porque o Indiana Pacers pode, através do encaixe ofensivo, dar trabalho pro Memphis. Ainda mais que o Memphis não vem numa boa sequência. Bora aqui para Cleveland Cavaliers e Los Angeles Clippers, galera. Aqui a gente tem um jogo muito complicado. Essas duas equipes, nos últimos 2 anos e meio, têm características under. São times lentos, que pontuam pouco, que defendem bem, mas eu não sei o que acontece. Quando eles jogam, geralmente as linhas de pontos das partidas entre eles ultrapassam e são over. Se a gente for olhar aqui, né, em 3 das últimas 4 partidas tivemos jogos bem pontuados e a gente tem que lembrar que as linhas que o mercado estabeleceu para esse jogo estão muito baixas. Então é o seguinte, eu acho que apesar de todos os indícios, a gente também precisa levar em consideração como esses times se conversam, o que acontece quando eles se enfrentam. Geralmente confrontos diretos são um dos critérios que eu não deixo lá no topo para levar em consideração, mas é algo que a gente precisa respeitar. Se a gente for olhar aqui, Donovan Mitchell pode ser que não jogue, então eu gostaria que ele tivesse em quadra para acreditar que o jogo possa passar essa linha de pontos. Repito, é uma partida que tem tudo para ser under, todos os indícios possíveis. Por exemplo, se a gente for olhar aqui, a gente tem o Cleveland como a segunda melhor defesa da NBA e o LA Clippers como uma defesa de top 10 também. Se a gente for olhar em pontos produzidos por partida para essas duas equipes, eles são um dos piores também, sendo que o Los Angeles Clippers é o terceiro time com menos pontos por jogo e o Cleveland o quinto time com menos pontos por jogo. Mas eu não sei o que acontece, repito. Outra coisa que eu também gosto de falar para vocês em relação a ritmo, quando você tem um time mais rápido, menos eles gastam um relógio, menos gastando relógio você tem mais arremessos por minuto, e com mais arremessos, mais chances do over. Mas o pace dessas duas equipes não é grande coisa. O Cleveland é o time mais lento da NBA, enquanto que o Clippers é o sexto time mais lento. Mas repito, não sei o que acontece. Esses dois times geralmente têm jogos bem pontuados, e se o Donovan Mitchell estiver em quadra, eu acredito que possa ser que ultrapasse essas linhas, muito mais porque é uma linha muito baixa, porque a gente vive uma NBA atual extremamente pontuadora e ofensiva, do que necessariamente por ter grande valor com relação a estatísticas e números. Porém, mais acima de tudo, a gente também vai investir para vocês um handicap positivo do Los Angeles Clippers. Eu acho que está muito exagerado esse favoritismo dos Cavs, então vamos de mais 9.5 do LA Clippers com base na seguinte argumentação. Se a gente for olhar aqui, né, os últimos jogos do Los Angeles Clippers, eles têm 7 vitórias em 10 jogos. Perderam para times de um nível muito alto, como por exemplo o Philadelphia 76ers, o Denver e o Utah Jazz, que é extremamente eficiente jogando como mandante. Enquanto que o Cleveland Cavaliers, nesse recorte mais ou menos parecido, né, a gente aumentou aqui para 12 jogos mais recentes, eles só conseguiram vencer 5 e perderam 7, ou seja, perderam a grande maioria. E dentre essas vitórias, algumas vitórias contra times ruins ou desfalcados, como o Pelicans sem o Zion e o Ingram, o Portland Trail Blazers, que é um time muito irregular, o Suns sem o Devin Booker, o Milwaukee Bucks, aí eu acho que foi um jogo um pouco mais interessante, mas ainda assim venceram também o Houston Rockets, que nem conta. Então eu tenho muitas dúvidas quanto a esse Cleveland. Acho que caso eles vençam, não vai ser por uma margem de diferença tão grande. Vieram de derrota para o Oklahoma City Thunders, uma derrota que tira a moral, porque foi uma derrota de virada, e mais do que isso, repito, o Cleveland Cavaliers não é um time com muitos pontos por jogo, então eles não conseguem se distanciar tanto dos seus adversários. Mais do que isso, uma coisa interessante da gente observar é em relação à pontuação de 3. Se a gente for olhar o Cleveland Cavaliers e os Clippers, o Clippers é top 10 times com mais bolas de 3 por jogo em toda a NBA, enquanto que o Cleveland Cavaliers, né, tá muito mais perto ali do top 10 de piores. Em relação à eficiência nesse tipo de arremesso, o Clippers é top 5, enquanto que o Cleveland Cavaliers tem uma boa eficiência, né, mas ainda é um time que arremessa pouco e está no meio da tabela nessa questão. E se a gente for olhar em relação a quem defende melhor, né, esse tipo de arremesso, aí a gente vai tirar limpo que o Los Angeles Clippers tem certa vantagem para pelo menos ficar próximo do placar. Eles são quase top 10 times, na verdade empatado aqui com Bucks e Portland, né, que menos sofre bolas de 3 por jogo na NBA, e o Cleveland está um pouquinho abaixo. Se a gente for olhar aqui em eficiência dessas bolas de 3 concedidas para os adversários, o Cleveland é o quarto pior de toda a NBA. Nos últimos 3 jogos, eles foram terríveis, permitindo 44,4 bolas de 3 percentuais diante do seu patrimônio. Enquanto que o Los Angeles Clippers tem uma boa defesa de perímetro, é top 10 melhores que menos permitem que esses arremessos sejam convertidos contra o seu patrimônio, e nos últimos 3 jogos eles também estão muito mais perto ali, né, do top 10 de melhores do que da parte de baixo da tabela, onde os Cavs é o terceiro pior. Então acho que por tudo isso dá pra gente acreditar que o Clippers possa fazer jogo duro sim. Beleza?
Entre Milwaukee Bucks e New Orleans Pelicans a gente já vai passar a análise para vocês, mas antes, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações e não se esqueçam de conhecer o nosso grupo VIP. Mais do que tips exclusivos e conteúdo extra que vocês vão receber, vocês vão estar ajudando o nosso projeto a seguir acontecendo. É graças ao grupo VIP que a gente consegue trazer vídeos aqui para vocês e mais do que isso, né, é por conta do apoio de vocês que a gente se motiva a criar cada vez mais conteúdos interessantes e aprofundar as nossas análises. Eu sei que a galera reclama aí que nossos vídeos são demorados, mas a gente prefere, né, aprofundar as nossas análises o máximo possível do que necessariamente passar tips prontas para que vocês façam sem ao menos saber o porquê eu acredito nisso. Mais do que isso, aqui no canal é como se fosse um trabalho de convencimento. Eu tento indicar algo para vocês e dizer por que isso faz sentido, mas vocês não precisam seguir, vocês podem discordar. Por isso a gente convida vocês para nos comentários dizerem por que faz sentido, quais outras coisas alternativas que vocês têm para agregar, e se vocês discordam também vai ajudar todo mundo, inclusive a gente está super disposto a aprender. Esse jogo aqui a gente não sabe exatamente se Giannis estará em quadra, e ele vai fazer uma tremenda diferença porque Bobby Portis, que geralmente é o seu substituto quando ele está de fora, é confirmado como não jogável para hoje. Do outro lado a gente tem o New Orleans Pelicans, que não conseguiu engatar desde a volta do Brandon Ingram, mas que acima de tudo pelo menos recebeu essa boa notícia de que eles vão poder jogar com pelo menos 4 titulares daqui para frente. CJ McCollum, Ingram, Valanciunas e Herb Jones, ficando apenas sem o Zion Williamson. Mas esses jogos recentes dele, né, de 7 derrotas consecutivas e apenas uma vitória nos últimos 9 jogos, é bem preocupante. O Milwaukee Bucks conseguiu engatar uma sequência de 3 vitórias consecutivas, joga em casa hoje e mais do que isso, venceram 5 dos últimos 6 jogos. Outra interessante da gente destacar é quantos pontos essa equipe sofre a menos de 5 pés da cesta e entre 5 e 9 pés. Por que a gente vai destacar isso? Porque caso o Giannis Antetokounmpo jogue hoje, pode ser que ele se destaque. E ele fira bastante esse garrafão do New Orleans Pelicans, que não foi seguro nem com Zion, imagina sem ele. Então vamos aqui, em arremessos convertidos por jogo. A gente tem aqui de cima para baixo, a equipe do New Orleans Pelicans figura na metade de cima de pontos sofridos a menos de 5 pés na cesta. Mas o que choca de verdade é o percentual que eles permitem que esses arremessos sejam convertidos. Ou seja, beleza, eles não sofrem tantos pontos nesse setor, mas sempre que você arremessa, ou na verdade em 68,5% das vezes, eles sofrem pontos nesse setor. É o pior aproveitamento em defesa desse tipo de arremesso em toda a NBA. Lembrando também, né, que o Giannis Antetokounmpo é um jogador extremamente dinâmico, o Brook Lopes também sabe jogar no perímetro, o que significa que o Jonas Valanciunas vai sempre ser atraído para fora do garrafão, eles vão abrir espaço para infiltrações e mais do que isso, para bolas de 3 de jogadores bigs, já que o Valanciunas é um jogador pesado e não vai conseguir acompanhar o Brook Lopes e o Giannis abrindo, ainda mais agora que o Giannis está pegando gosto pela bola de 3, então olhem pelo menos uma bolinha de 3 ali do Giannis Antetokounmpo. Pode ser que no ao vivo você estiver pagando ali 2,45, coisa do tipo. Se você tiver com dinheirinho sobrando, pode valer o risco, mas acima de tudo eu ficaria de olho também na linha de 3 pontos do Brook Lopes. Certamente eles vão tentar compensar essa falta de mobilidade do Valanciunas com o Larry Nance Jr., por exemplo, mas consequentemente o New Orleans Pelicans vai ficar menos físico e mais baixo. O Milwaukee Bucks é favorita, mas eu só botaria fé se o Giannis Antetokounmpo jogar, e odd de 1,25, repito para vocês, vale mais a pena apenas para incluir múltiplas, triplas ou duplas, ou então a gente esticaria aqui esse handicap para que ele fique um pouquinho maior, a gente fique mais confortável e consequentemente a gente tenha uma noite bem produtiva e lucrativa. E eu ficaria de olho também nas linhas do Giannis Antetokounmpo. Acredito que é um jogo que ele consiga ultrapassar a linha dos 30,5 pontos. Ele tá aqui de 31,5, até acho que vale o risco, mas o meu grande medo é que o Milwaukee Bucks vence essa partida muito cedo. Eles voltaram a jogar bem, mas enfim, dá pra gente ficar de olho na vitória ali do Milwaukee Bucks, tentar pegar uma odd um pouquinho melhor, dá pra gente tentar pegar aqui essa odd de menos 5,5 caso você esteja com dinheiro sobrando e caso você não vá fazer mais nada na partida de hoje, e também dá pra gente acreditar na pontuação positiva do Giannis Antetokounmpo, que voltou a ter uma boa sequência. Nos jogos que ele ficou abaixo, geralmente foi porque ele descansou a maior parte do tempo. Ele que tem média de 37,4 pontos por jogo nos últimos 5 encontros contra o New Orleans Pelicans, sendo que a maioria deles foram fora de casa, média de mais de 35 pontos por jogo jogando como mandante, e ele que fez simplesmente 42 pontos no último e único encontro em que as equipes estiveram nessa temporada jogando na casa dos Pelicans. Acho que é um bom sinal, né, pra gente acreditar que o Giannis possa brilhar hoje, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações. Muito obrigado pela sua audiência, ó, conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!